Você sabia que o nosso material genético reduz de tamanho conforme envelhecemos? Eu sou o professor Marquinho e hoje nós vamos falar sobre genética. É isso mesmo, meus jovens. Conforme envelhecemos, nosso material genético vai se desgastando. Para isso não acontecer muito cedo, nós temos uma proteção, uma capa, como se fosse a pontinha de um cadarço, na ponta dos nossos cromossomos. Assim, ele protege esse desgaste e ele vai acontecendo gradativamente conforme envelhecemos. Porém, há pouco tempo foi descoberto que crianças com hiperatividade apresentam esse desgaste no telômero. E também pessoas que cuidam dessas crianças diariamente também mostraram esse desgaste telomeral. Significa que o estresse é o causador do desgaste do nosso material genético. Então não são apenas indutores físicos ou químicos. Psicológicos e emocionais também afetam o nosso material genético. E para a gente começar a falar de genética, nós precisamos conceituar esse ramo da biologia, que é o ramo que estuda os fenômenos da hereditariedade e suas transformações. Quando nós falamos de hereditariedade, nós devemos lembrar de um cara bem famoso na genética chamado Lamarck. Foi ele, Lamarck, aquele da lei do uso e desuso, que colocou primeiramente esse termo hereditariedade em questão científica. E o que é a tal hereditariedade? É a capacidade de passar nossas características para os nossos filhos, para os nossos descendentes. E isso nós fazemos por meio do material genético. As transformações no material genético podem gerar mutações, que podem ser favoráveis ou não para a sobrevivência dos seres vivos. Quando essas mutações são favoráveis, o meio ambiente também favorece a sobrevivência do indivíduo, dizemos que o indivíduo está adaptado à sobrevivência. Teoria da seleção natural de Darwin. Porém, quando essas mutações trazem características negativas e que prejudicam a sobrevivência dos seres vivos, aí nós temos uma seleção natural do ponto de vista de exclusão, de eliminação daquele ser vivo, daquela espécie. A gente analisa mais do ponto de vista de espécies, né? Populações inteiras no contexto evolutivo. Então, o que eu quero dizer aqui para vocês? Que a genética é muito importante para o estudo de evolução. É entendendo a genética que você consegue aprofundar nas teorias evolutivas. Lamarck, Darwin e todos os outros evolucionistas que vieram depois. Então hoje nós vamos falar um pouco de todo esse contexto básico da genética. É uma aula introdutória à genética. Então se você está gostando até aqui, já clique aí no sininho, se inscreva, curta, compartilhe e ajude o professor aí no canal, beleza? Vamos lá, ó. O que é o gene? Muita gente acha assim, a genética é a ciência que estuda o gene. Não é bem assim. Não é só o gene que a genética estuda. Porque o gene é algo muito específico no nosso material genético. Olha só, vocês lembram da aula de citologia? Nós temos inclusive uma aula de citologia aqui, falando da célula, até chegar no núcleo. Lá dentro do núcleo das nossas células, que são eucarióticas, existe o material genético, que nós chamamos de DNA. O DNA apresenta regiões capazes de produzir proteínas, capazes de gerar características nos seres vivos. E essa regiãozinha, ou essas regiõezinhas que são capazes de codificar proteínas, nós chamamos de genes. Então o gene é um pedaço do DNA capaz de formar proteínas, ou seja, características. Uma característica clássica, a cor do nosso cabelo. Então existem, no nosso material genético, existem genes específicos para a cor do nosso cabelo. Pedacinhos do DNA que determinam essa pigmentação. Tá? Os genes podem ser estudados, representados de duas formas. Pelo genótipo e pelo fenótipo.
Genótipo, eu costumo brincar com os alunos, dizer que os genótipos estão relacionados às letrinhas que a gente coloca ali nos exercícios de genética, né? Então a gente coloca lá Azão, Azinho, Bzão, Bezinho, Czão, Czinho. As letrinhas determinam o genótipo, então nos exercícios de cruzamento, de genética, nós usamos essas letrinhas para chegar nas proporções. Já o fenótipo são as características visíveis. Lembra que eu acabei de falar do cabelo? Então vai existir genes para determinar a pigmentação do nosso cabelo e essa pigmentação, esse cabelo mais claro, esse cabelo mais escuro, que a gente consegue enxergar, essa característica visível, se chama fenótipo. Então, fenótipo, a gente... característica... Então, fenótipo, a gente determina a partir das características visíveis. Vamos aprofundar um pouquinho mais esse estudo? Olha só, o que eu fiz aqui para vocês foi pegar o DNA e condensar ele formando cromossomo. O cromossomo nada mais é do que uma fase do DNA que antecede a divisão celular. Mas para a gente conhecer as partes ali desse material genético, vale a pena a gente ter ele totalmente condensado, como vocês estão vendo aqui, ó, cromossomos homólogos, porque fica mais fácil entender, por exemplo, o termo alelo, que é muito usado no começo aí da genética. Olha o que nós temos aqui. Eu tenho 2 cromossomos. Como nós, animais, somos formados pelo material genético da nossa mãe, do nosso pai, então nós vamos ter um conjunto cromossômico que veio do nosso pai, pelo espermatozoide, e um conjunto cromossômico que veio da nossa mãe, pelo ovócito da nossa mãe. Na fecundação, juntou todos esses cromossomos, 23 do pai, 23 da mãe, formando células diploides, células com 2 conjuntos cromossômicos, um masculino e um feminino. Então aqui eu representei apenas um par de cromossomo. Por exemplo, vamos imaginar que esse daqui é o par de cromossomo tipo 1. Nós temos 23 pares, porque são 46. Eu tenho um cromossomo tipo 1 que veio do meu pai e um cromossomo tipo 1 que veio da minha mãe. Como eles têm o mesmo tamanho, genes para as mesmas características, então nós chamamos eles de homólogos, que significa mesmo locus. E o que é o locus? Locus é essa posiçãozinha que vocês estão vendo aqui, ó. A posição dos genes. Isso é o locus. Tá? Eu tenho 2 genes aqui, ó. O gene Azão e Azinho. E aqui eu tenho 2 genes também, Bzão e Bzão. Por que eu coloquei diferente? Primeiro, porque um cromossomo ele pode ter muitos genes. 2 cromossomos têm muitos pares de genes. E esses pares de genes são classificados como genes alelos. Aqui, ó, eles estão paralelos. Se esse cromossomo é o paterno e o pai mandou o gene dominante, o azão, para aquela característica, e a mãe mandou o gene recessivo, o azinho, para aquela característica, significa que a pessoa representada por esse par de cromossomos possui alelos dominante e recessivo. Então essa pessoa tem uma classificação na genética. Nós chamamos ela de heterozigoto, tá? Então os heterozigotos apresentam um gene dominante e um gene recessivo. Professor, mas o que significa um gene ser dominante e o que significa um gene ser recessivo? O dominante mascara a ação do recessivo. Significa que a característica do recessivo não vai se manifestar. É a característica do dominante que se manifesta. Tá bem? Já no caso aqui, ó, eu coloquei alelos Bzão e Bzão para determinar outra característica. Então eu coloquei genes Bzão e Bzão. O pai mandou o Bzão, a mãe mandou o Bzinho para o filho. Esse indivíduo que tem 2 genes dominantes é chamado de homozigoto. Bzão e Bzão, homozigoto dominante. Se fosse Bzinho e Bzinho, nós chamaríamos, né, de homozigoto
recessivo. Então existem essas classificações que são extremamente importantes para a gente discutir o genótipo. Quando eu quero discutir o genótipo de um organismo, eu falo se aqueles genes, se aqueles alelos são heterozigotos ou se são homozigotos, dominantes ou recessivos. Vocês vão ver que no estudo de genética existem muitas doenças relacionadas a uma herança dominante ou a uma herança recessiva. É muito comum no enunciado dos exercícios vocês se depararem com esse tipo de classificação. E para finalizar, o professor vai deixar aqui uma análise anatômica do cromossomo para você, aquele aluno que ficou até o fim da aula, tá? Quem assistiu só o comecinho não vai pegar a anatomia do cromossomo. Vocês perceberam que o cromossomo ele é formado por dois bracinhos dividido por um círculozinho, uma bolinha. Essa bolinha aqui, que é o centrômero, ela serve para segurar quando o cromossomo se duplicar. Quando acontecer a duplicação do cromossomo, antes da divisão celular, o centrômero vai segurar os dois cromossomos simples, formando um cromossomo duplicado. Tá? Então esse é o centrômero. Na parte de cima do centrômero, nós temos um braço, que é o braço superior, né? Braço superior, visto por esse ângulo, obviamente, e o braço inferior aqui embaixo. Braço inferior. Então, vocês estão percebendo, ó, em um cromossomo simples, eu tenho dois braços e um centrômero. E aquelas pontinhas que eu disse para vocês lá no comecinho da aula, que protegem as extremidades do nosso material genético. Essas pontinhas aqui, ó, que eu acabei de pintar de vermelhinho, é que nós chamamos de telômeros. Vamos colocar o nomezinho aqui para vocês. Os telômeros é como se fossem pontinhas de cadarço do nosso tênis que protege ali para não desfiar, para não desgastar. São eles que vão sendo enfraquecidos com o passar dos anos ou em situações de muito estresse. Ok, meus jovens? Paramos por aqui. Espero ter gostado. Até a próxima. Beijos e abraços.